mulher é transversal a todo o meu trabalho, ou seja, falo a partir da história de uma mulher, da memória de uma mulher, a mulher é sempre presente. E então, por esta altura, o Centro de Caridade Perpétua Socorro o Cinema, que está dentro, reabre, e uma das histórias que é contada é que pelos anos 50, 60, 70, um grupo de mulheres se juntavam naquele cinema aos domingos, e era o grupo das Marias. Então esta história, as Marias, que eram então, como eram chamadas, todas estas mulheres criadas de servir. E a mim junta-se então a Mafalda Araújo, que também o trabalho dela também está muito voltado para todas estas questões. Então começamos aqui a pesquisa e é a partir também da Mafalda que chego a estas mulheres. Era importante para mim dar uma continuidade ou à linha de trabalho, se assim posso dizer, que eu tenho estado a desenvolver, não é? Trabalhar a partir de um imaginário ou trabalhar a partir de um universo afetivo familiar e que existe nestas mulheres. Estas mulheres são íntimas das casas das pessoas, elas são-nos familiares, elas são umas mães, avós, umas cuidadoras. Têm estes arquivos, ou seja, que me interessava também trabalhar a partir as suas histórias, as suas memórias a partir dos arquivos pessoais delas, mas era interessante para mim também trazer esta história, ou seja, este lado familiar versus o poder patronal, ou seja, esta ideia de que sou quase da família, mas não, tu não és da família. Nós estamos a falar de uma época em que estas mulheres, na altura meninas, com 8, 10, 11 anos, vinham do Douro, da Beira, do Baixo e do Alto Minho, para o Porto trabalhar nas casas dos grandes senhores, nas casas da grande burguesia do Porto, mas não só, havia pessoas que não teriam assim, poderiam não ter muito dinheiro, mas que tinham sempre uma criada, ou seja, são histórias extremamente difíceis, porque são meninas que saem de uma vida extremamente difícil, normalmente ligada à agricultura, de famílias numerosas, em que as filhas, os filhos e as filhas também eram mão de obra, exatamente por falta de recursos e de condições. E o título é um título que vem de uma personagem do Raul de Brandão, dos pobres, em que ele se refere a uma série de meninas criadas pela sua história de vida. Ele diz tão pequeninas que têm o ar de serem já crescidas, ou seja, por toda, ou seja, estamos a falar de crianças que iam fazer um trabalho extremamente difícil, duro, muitas vezes não remunerado, em condições extremamente difíceis e impensáveis. Ou seja, estamos a falar de muitas destas meninas, destas mulheres, elas acabavam muitas vezes por não comer, ou seja, por todas as coisas que lhes eram prometidas, que se calhar iam estudar, que iam ter melhores condições de vida, isso era tudo mentira. Claro que isto é um filme pequenino, são pequenos fragmentos destas histórias destas mulheres, mas também era importante para mim trazer este filme para o presente. Aí seria outro filme, mas ou seja, interessa-me, a partir do momento que eu trabalho muito sobre a memória, sobre um passado, interessa-me sempre trazer o filme para o presente. E hoje estas histórias, ou seja, como estavas a dizer, isto não foi assim há tanto tempo, e estas histórias ainda, se calhar de uma maneira diferente, mas ainda hoje existem muitas mulheres que têm este trabalho, como fazerem um trabalho de serviço doméstico, empregadas, em casa de alguém, sem contratos de trabalho em condições onde existe uma exploração. Ou seja, estamos a falar de histórias dos anos 50, 60, mas que hoje estas histórias ainda se repetem, infelizmente. Se eu quisesse falar sobre este filme agora, quando eu falo que tem outra camada, existe uma camada de imigração. É esta imigração que está cá, que está a fazer esse trabalho, e é aquilo que são sujeitas, de uma xenofobia, de um racismo, ou seja, isso já seria outro filme, mas que é importante
que é importante falar-se.